pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quarta temporada do 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com a Vanessa Lousada, que é da Deep Legal Analytics. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda. Olá, Ju, olá a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. A Deep Legal tem aí soluções fantásticas, eu já conheço um pouquinho sobre a empresa, sobre as soluções, mas está todo mundo querendo entender um pouquinho, Vanessa, exatamente antes da gente falar sobre as novidades, fala pra gente o que exatamente que a Deep Legal, que o Deep Legal Analytics é, o que vocês realmente entregam e oferecem para o mercado jurídico? Maravilha, Ju. Eu acho que para poder dividir isso com vocês, a gente tem uma apresentaçãozinha aqui, que eu vou compartilhar a minha tela, e aí, dentro desse cenário, a gente já vai entender tudo o que a Deep Legal está promovendo para o ecossistema jurídico. Perfeito, já estamos vendo. Legal. Bom, eu sou advogada aí há alguns anos, e estou nessa empreita junto com outros sócios, promovendo a Deep Legal Analytics. Nós aqui na Deep Legal, pessoal, nós somos uma plataforma onde a gente coleta, monitora, compara e prediz os dados de todas essas ações judiciais, cíveis e trabalhistas, de primeira e agora já dando um spoiler de segunda instância a partir de 2022. E o porquê que a gente faz tudo isso, né? A gente faz isso para poder ajudar a resolver a insegurança jurídica que ainda existe nos nossos tribunais. Hoje a gente tem muitos processos ajuizados, a gente sabe que a gente tem aí em torno de 100, 110 milhões de processos em andamento, né, na justiça de uma maneira em geral, e a gente percebe que essa variabilidade das decisões, isso acaba impactando em muito, né, todas as empresas, todos nós do ecossistema jurídico em que a gente trabalha de uma maneira em geral. Então, quando você trabalha com essa possibilidade de analisar os dados de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais profunda, não só os seus dados, mas os dados também do mercado, você tem um entendimento maior das possibilidades que acontecem dentro da sua carteira e fora da sua carteira também. Então, o que a gente faz, né? Como é que a gente se conecta com esse negócio todo? Nós nos posicionamos aí como agentes de transformação para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, que possuem uma determinada quantidade de processos judiciais e que queiram entender e estarem mais inseridos em toda essa transformação jurídica, em toda essa cultura data-driven, que é o que a gente prega e o que a gente trabalha o tempo todo. Então, a gente também sabe que o jurídico, muitas vezes, ele é visto como centro de custo, né, assim, isso é um dilema que o jurídico vive há muito tempo. Então, nesse contexto do jurídico ser um patinho feio ou do jurídico ser um centro de custo, a Deep Legal é uma alternativa, ou a Deep Legal vem junto com outras Lautecs também como alternativa, para deixar esse estigma do jurídico para o passado, de modo que o jurídico possa ser, na verdade, uma fonte de resultado dentro dele, dentro da empresa, né? De modo que o jurídico possa ser uma área influenciadora, exatamente porque tem noção dos principais problemas e desafios de qualquer empresa. Tá? E aí a gente entra dentro do nosso contexto das soluções ainda, muito mais antes de contar as novidades para vocês. Então, pensando que a gente trabalha com dado, quem trabalha com dado sabe um pouquinho disso, as possibilidades elas são muitas, elas são diversas, e muitas vezes elas não têm um propósito, assim, ela não tem um fim, ela não tem sempre um fim, elas podem ter um começo, meio e fim como projeto, mas elas têm N possibilidades de que meu sócio brinca que cada cavucada que você dá em um determinado dado, sai um monte de minhoquinhas, e sai mesmo, porque saem, de fato, muitas oportunidades. Então, a gente aqui dentro da Deep Legal, a gente entendeu que o mercado tem, de fato, essas muitas necessidades, e desse modo a gente tem um cardápio mesmo de soluções
para os departamentos jurídicos e para os escritórios de advocacia. Então, a gente oferece aí um pouco dessa metodologia que o mercado chama de jurimetria. A gente tem bastante coisa dentro do nosso software que ajuda profissionais a fazerem a jurimetria, aplicarem a jurimetria de uma maneira em geral, benchmark jurídico, performance de advogados, performance de juízes, prospecção de empresas e prospecção de fato para os escritórios, para quando você vai, de repente, em uma reunião, você já ir com um entendimento do que você, como especialista, pode fazer para aquela determinada empresa, do diligência eletrônica, toda a parte de visualização de saneamento, auditoria de base, encerramentos de processos, localização e apontamento de depósitos judiciais, enfim. Então, na nossa cabeça, o processo judicial, ele é uma trilha, né? Então, ele tem começo, meio e fim, e ali ele tem os eventos dentro do processo judicial. Nesses eventos, quais são eles? Distribuição, citação, a tutela, a sentença, alvará, execução, acórdão, recurso. Então, todos esses dados a gente consegue, de fato, monitorar, extrair essas informações e entregar isso graficamente para os nossos clientes. E aí, falando dessa entrega gráfica para os nossos clientes, hoje na Deep Legal nós temos 6 features em produção, desde o começo aí, desde o nosso começo de vida da Deep Legal, né? E quais são elas? O monitor, que vocês estão vendo aqui na minha telinha, que é o grande BI da Deep Legal, que direciona aí as estratégias de uma maneira em geral. Aqui eu estou falando que a gente tem aproximadamente 150 elementos gráficos, de fato, diferentes, né, de muitas formas para o cliente olhar como é que está a carteira dele, o começo, meio e fim dessa carteira dele, pensando em dados de capa, dados de movimento e dados de decisão. Aqui o compare, eu já olho só para os casos que já tiveram alguma sentença, ou seja, algum resultado. E dentro desses casos que tiveram alguma sentença e resultado, o que a gente faz? A gente olha se a performance, ela está boa ou ela não está boa. Então, se existem advogados melhores ou piores, se existem juízes que são melhores ou piores, a depender de qual lado que você está ali dentro daquele processo, a gente consegue fazer esse tipo de classificação. O Predict, que é um dos grandes queridos aí da Deep Legal pelo mercado, no sentido de predizer, de fato, o resultado das ações judiciais. Então, ações judiciais que não possuem sentença, a gente tem um risco de perda para cada ação. E aí, claro que a gente também consegue fazer isso por comarca, por estado, por juiz. Então, isso ajuda muito na contingência e na provisão, ajuda muito também nos acordos, de uma maneira em geral. As outras features, a gente tem o ranking, que ranqueia e entrega isso de uma forma muito simples, né? Se aquela empresa ao longo dos anos ela está indo melhor ou ela está indo pior. Então, imagina que a gente consegue ver 2019, 20 e 21, um exemplo, tá? Se uma determinada empresa, como é que está essa performance dela ao longo desses anos, e não só da empresa, mas se um determinado juiz ele está dando mais ou menos decisões favoráveis ou desfavoráveis ou acordo, ou tudo que acontece no processo ao longo desses anos e de forma de ranking. Então, quem está melhor para quem está pior. Então, isso, graficamente, isso ajuda muito nas gestões dos departamentos jurídicos e dos escritórios de advocacia. E os últimos dois, Decision, é um módulo específico para justiça do trabalho, para trabalhista de uma maneira em geral. Então, aqui no Decision, a grande diferença do Decision é que nós analisamos não só a ação como um todo, a gente analisa pedido a pedido. Então, eu consigo também, pensando em elementos preditivos, etc., eu consigo entender como funciona o entendimento do TRT1 por hora extra, ou de qualquer outro TRT por qualquer outro pedido, né? Então, a gente tem normalizado aí aproximadamente 170, 180 pedidos diferentes na trabalhista, onde a gente consegue dar esse resultado preditivo e dar um resultado ótico, né, de como é que está aquela carteira do próprio cliente, como é que está a carteira do mercado também. Isso, para vocês terem uma ideia, tem clientes nossos que utilizam, inclusive para poder dar inputs para o próprio RH, né,
para que o RH ele possa entender que em uma determinada região, em um determinado local, está existindo algum tipo de problema de hora extra, de assédio moral, enfim, problemas de fato que acontecem na Justiça do Trabalho, para poder também implementar planos de ação mais específicos, tá? E por fim, esse nosso último módulo, né, que a gente chama de feature, que é o Bump, pessoalmente é um dos que eu também mais gosto, onde ele tem ali marcadores, ele monitora os eventos do processo. Então, o que é isso, Vanessa? Aqui a gente consegue extrair palavras e sinônimos dessas palavras através de todo um analítico semântico em cima desse contexto todo, onde eu consigo identificar, por exemplo, sentenças com LGPD, que se tem, se não tem, e os resultados disso, consigo identificar se existe alvará em determinados processos, se existe declínio de competência, se existe emenda da inicial, se existem itens específicos como esses que eu estou citando aqui como exemplo, como existem outros eventos mais, não mais tranquilo, mas mais rotineiros, digamos assim, que é tutela, que é as audiências da última semana, que é se existe ou não um determinado acórdão, se aquilo foi rejeitado ou não foi, enfim, então a gente consegue monitorar esses eventos e indicar isso não só no nosso sistema gráfico, mas também encaminhar aí por e-mail de acordo com a própria rotina do cliente. Então, se o cliente falar, eu quero receber todo dia esses indícios de eventual revelia na minha carteira, legal, a gente marca lá, ele mesmo recebe essa informação por e-mail. Então, hoje essa é a entrega básica que a gente faz para todos os clientes da Deep Legal, e agora em 2022 a gente tem aí as novidades. Espera um pouquinho, antes das novidades. Me conta uma coisa, Vanessa, como que vocês, de onde vocês leem essas informações? Então, por exemplo, o Deep Legal, ele é um ERP, ele faz a gestão processual, ou ele, na verdade, se integra e analisa os dados do ERP que o escritório tiver? Onde que entra exatamente a solução? Excelente pergunta, tá? Vou responder ela de algumas formas. Nós somos a gente se denomina e se classifica como um Legal Analytics, ou seja, eu não sou um sistema de gestão jurídica, eu complemento esse sistema de gestão jurídica que hoje tem vários no mercado, tá? Então, eu trago inteligência para esse sistema de gestão, porque o sistema de gestão, ele está ali no dia a dia, né, dos escritórios e dos departamentos jurídicos, é onde o escritório agenda para fazer o prazo, é onde tem o workflow, é onde ele se conecta de muitas maneiras, né. O Legal Analytics não, ele vem para trazer inteligência para aquele monte de informação que está ali cadastrada no sistema de gestão, tá? Então, essa é uma resposta. A outra resposta é a seguinte: quando a gente pensa em, de repente, aplicativo, aí eu penso mais aplicativo como canal, como aplicativo mesmo de celular, né? Então, aqui, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ele é visto é um software em que é visto por laptop, mas a gente também tem um aplicativo que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês. E aí, por fim, de onde isso sai, né? De onde a gente pega esse dado? Eu acho que essa é a grande sacada, talvez, da Deep Legal. A nossa fonte primária para poder buscar esse dado é o TJ, ou os diários oficiais, tá? Então, essa é a minha fonte primária. Por quê? Porque se eu me relaciono só com o sistema de gestão do cliente, só com o que está ali dentro, eu vou ficar um pouco enviesada dentro do tipo de cadastro que ele fez. Então, eu vou sofrer com eventuais despadronizações que o cliente mesmo fez ou aplicou, eventuais faltas de informação, porque às vezes o cliente não preenche tudo como deveria preencher. Então, eu vou ter muitos campos que eu não vou conseguir acessar se eu só olhar para o sistema do cliente. E aí eu também não seria um sistema inteligente, eu seria tão somente um Power BI, e hoje existem ferramentas no mercado como Power BI, Data Studio, enfim, que são ferramentas em que você pode ter um BI, ter um analítico com base
em uma fonte de dados, tá? A minha fonte de dados da Deep Legal é a fonte do TJ. Então, eu entro lá no Projury, ESAGE, PJE e nos diários oficiais para poder pegar a informação que a gente precisa, estruturar essa informação, jogar para o meu banco de dados, relacionar quais são os sinônimos das N palavras e expressões, tanto da língua portuguesa quanto da linguagem jurídica, para que depois eu possa jogar aquilo tudo para o sistema Legal Analytics da Deep Legal. E o que vem a cereja do bolo nisso? Vem a cereja do bolo que existem informações que não estão no TJ, a gente sabe disso. Exemplo, a próprio número de pasta do sistema de gestão, eventualmente algum produto que ele cadastre, algum assunto que ele cadastre, enfim, informações que são pertinentes à regra de negócio de cada cliente, de cada segmento, de coisas que são de fato específicas que não estarão no TJ. O que a gente faz com isso? A gente integra, a gente consegue utilizar algumas dessas informações, a gente chama de metadado, então a gente pega esses metadados que estão nesse banco de dados do cliente, que tem ali uma rotina, um padrão, e a gente joga para dentro da Deep Legal para poder completar essa informação, para poder dar mais robustez a essa informação e deixar o cliente se relacionar com a informação da maneira que ele entende a informação também, tá? Então, Vanessa, mesmo que eu tenha esses dados aí, que eles não são comuns, né? Eles são coisas do meu negócio. Certo. Ainda assim, eles podem ser utilizados para poder trazer indicadores, né? Para poder trazer análises, né? Perfeito, exatamente isso. A gente consegue trazer esses dados para dentro da Deep Legal como uma forma adicional, como uma forma complementar de você ver o dado que é seu específico com o dado que está no TJ. Isso tem uma riqueza de informação muito interessante. Muito bom. Agora sim, o que temos de novo para 2022? O que a Deep Legal está trazendo de novo para a gente? Legal. Bom, eu acho que desde o começo da Deep Legal, a gente, como também muitas empresas de tecnologia, a gente não se aquieta, né? A gente percebe os movimentos do mercado o tempo inteiro, a gente escuta muito os clientes da Deep Legal para poder inserir novidades dentro do produto de uma maneira em geral. E aí aqui eu até faço um parênteses, né, dentro do que é novo, porque a gente tem duas condutas dentro da Deep Legal. A gente tem uma conduta que é o seguinte: quando o cliente ele entende ali um movimento, uma necessidade, enfim, que pode se relacionar não só a ele, mas pode se relacionar ao mercado, a gente desenvolve essa novidade e a gente inclui ali dentro da nossa aplicação e atualiza a aplicação, como se fosse uma atualização que você tem no aplicativo de fato. Então, a gente não tem essas aplicações, essas atualizações do aplicativo, a gente faz exatamente a mesma coisa com a Deep Legal. Então, a gente está constantemente incluindo novos indicadores, incluindo novos recursos para o nosso cliente que já está ali dentro da Deep Legal, e a cada 15 dias aproximadamente, a gente faz essas atualizações e todos os clientes, eles possuem aí uma possibilidade de ter esses novos recursos. Isso que eu vou compartilhar agora com vocês, eu nem estou falando disso, porque isso é contínuo, de fato, para a gente, isso está no nosso DNA. O que eu estou compartilhando aqui com vocês é essa outra visão mesmo de mercado, que é uma coisa que a gente acredita que o mercado precisa como analítico mesmo, tá? Como inteligência data-driven. Então, a gente tem o que a gente chama de um produto novo, né, que é um produto de recuperação de crédito ou cobrança, enfim. Por quê? Quando você faz um BI, que nada mais é do que a demonstração gráfica, né, de uma representação de um banco de dados, você tem que ter muito entendimento de como é que está estruturado aquele dado, porque senão o que vai estar no gráfico, não adianta o gráfico ser bonitinho, o que vai estar do gráfico não está condizente com a realidade. Então, primeiro que tudo que a gente tem muito cuidado com este banco de dados. A outra coisa é a seguinte: como o nosso sistema jurídico ele é complexo, quando a gente pensa assim, mas tudo é possível? Não é
tudo possível. E aí começa as diversas dificuldades. E aí eu vou explicar isso para vocês aqui nesse lançamento de produto. Vocês imaginam que se o meu cliente final é B2B, por exemplo, e ele é empresa ou um departamento, empresa, departamento jurídico ou um escritório de advocacia, que é uma empresa que presta serviços para um departamento jurídico, o cliente dele ou o cliente nosso vai estar em uma das partes. Via de regra, se ele está na parte requerida, enfim, ele tem o processo judicial tem um determinado comportamento, então ele tem uma determinada história, tem fases diferentes, tem problemas diferentes, prazos diferentes, etc. Quando ele está na parte autora, tudo muda. Se ele está na parte autora numa ação de conhecimento, é de um jeito. Se ele está na parte autora em uma ação de cobrança, é de outro jeito, certo? Tudo isso para estruturar esse banco de dados, tudo isso para você estruturar uma inteligência analítica de modo a mostrar gráfico, demanda muitos pequenos detalhes. E aí, dentro de todos esses pequenos detalhes, a gente lança um produto chamado Recover, que é uma visão das carteiras de ação de cobrança, porque a gente percebeu um movimento muito grande do mercado, principalmente do mercado financeiro aqui, basicamente, entendendo que seria importante mapear como estariam ali aquelas ações de cobrança, qual fase que, via de regra, aquele processo ele vai estar, como é que é um determinado comportamento de vários juízes, principalmente, por exemplo, quando você pensa em busca e apreensão, no sentido de dar ou não dar a tutela para fazer a apreensão. Então, a gente consegue analisar esse negócio de um escopo bem amplo para entregar isso em uma visão analítica. Então, esse é um dos produtos que foi agora recentemente lançado. A gente já está com a implantação desse produto já para alguns clientes, a gente está muito, muito feliz mesmo e satisfeito com essa nova vertical aí que a gente apresenta. Tá? Muito legal. Então, quando a gente pensar em recuperação de crédito, a gente tem que entrar em contato com a Deep Legal para poder entender qual é essa ferramenta nova aí e como que vocês conseguem ajudar esses escritórios que trabalham com esse tipo de processo, né, Vanessa? Perfeito, perfeito. E aí agora eu vou para o outro, que eu diria que a grande necessidade, talvez, do mercado, que é toda essa parte analítica em segunda instância. Eu tenho muita satisfação, e eu estou falando aqui em nome de todo o time da Deep Legal, em apresentar até isso, de certa forma, em primeira mão para vocês, do Buscajur, porque a gente vai fazer um evento, inclusive, só para falar disso daqui, agora no final de março, né, lançando aí não só para os clientes, mas também para o mercado, e lançando algo que é completamente inédito, de fato, no mercado jurídico do Brasil, que é essa parte analítica de segunda instância, tá? Então, imaginem que até hoje, tudo que foi construído e tudo que foi entregue, que é entregue, quando a gente pensa em análise de dados, quando a gente pensa, principalmente, o pessoal fala de jurimetria, e aí eu estou falando da jurimetria próxima a software. A gente sabe que jurimetria não é um software, né, que é um método, mas quando a gente chega à jurimetria mais perto do que um software pode fazer, tá? Nesse sentido, não existem, enfim, empresas que entregam segunda instância. Então, aqui, o que a gente faz? A gente consegue entender, aqui do meu lado direito, eu não sei se na tela está do lado esquerdo, mas aqui do meu lado direito, que eu estou vendo a tela, tem ali os indicadores que a gente está entregando para o mercado, né? Então, a gente está entendendo, basicamente, né, quantos processos da carteira toda do cliente, o cliente e mercado, pensem sempre que é cliente e mercado, tá? Quantos processos eles vão para a segunda instância, quais estados são mais fervorosos, digamos assim, nessa interposição de recurso, tá, na segunda instância, quais são os advogados de uma parte ou de outra, também propõem mais ou menos, ganham mais ou menos, tá, quem são, qual é a composição da Câmara, qual é o relator do determinado recurso ali do acórdão, que profere ou não um resultado, né, de segunda instância, para a gente começar a entender também
toda essa parte analítica e predizer também se vale a pena você recorrer ou se não vale a pena de fato você recorrer. Isso tem um impacto enorme na provisão e na contingência, um impacto enorme, isso eu diria que mais a médio e longo prazo, mas um impacto enorme em, de repente, as empresas elas entenderem que não faz sentido de fato recorrer, porque financeiramente não faz sentido, de fato, recorrer, faz sentido fazer um acordo na primeira instância ou pagar a condenação na primeira instância, porque existe um determinado comportamento ou entendimento. E aqui é tão interessante que isso vai além do que da jurisprudência, né, porque a gente tem um viés muito forte da jurisprudência, de inclusive pegar as melhores teses de jurisprudência para sustentar os nossos recursos, mas aqui a gente está falando de um outro universo, de fato, a gente está falando de um universo analítico, onde a gente olha as decisões de segunda instância do Brasil e consegue entender a nível de segunda instância o que está sendo bom ou não dentro de determinados segmentos e principalmente esse olhar aí também para os desembargadores. Então, a gente está muito feliz com o lançamento desse produto. O mercado jurídico também. Estamos muito felizes, que ótimo. Muito bom saber das duas novidades e essa daí uma cerejinha no bolo, né? Essas análises de segunda instância. Vanessa, foi excelente a nossa conversa. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente já extrapolou o nosso tempo e eu gostaria só que você deixasse para a gente uma mensagem final. Bom, eu primeiro quero mais uma vez agradecer a você, a todo o trabalho que vocês todos aí do Buscajur, enfim, e você principalmente liderando isso como uma liderança feminina, então parabéns, fico muito honrada de fazer parte desse movimento com vocês, e para todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, na verdade a minha mensagem ela é muito no sentido de que, assim, a gente precisa olhar para nós, advogados, né, com a melhor coisa que eu acho que a gente tem, que eu acho que a gente é muito estudioso, eu acho que a gente é muito curioso, pensando no DNA, né, de ser advogado, e olhar, e pegar esse DNA e jogar ele para essa transformação que o jurídico está vivendo. Então, eu acho que a gente está num momento muito especial da história do direito, e principalmente da história do direito do Brasil, onde a gente percebe que a gente está passando por uma curva de aprendizado, uma curva de mudança, de fato, de pensamento, de cultura, de como a gente entende o direito, pratica o direito, executa o direito e se relaciona com o nosso cliente, se relaciona com os nossos pares, enfim, e eu acho que isso é fenomenal, é fantástico, e eu tenho muito a agradecer estar vivendo esse momento, minha mensagem é essa, é aproveitar esse momento que todo mundo tem e participar disso da maneira mais fluida possível, assim, sem ter medo, deixar de fato acontecer, ser curioso, estudar e fazer parte de todo esse movimento, porque é um movimento que está sacudindo todo mundo, então é isso. Estamos todos sacudidos nos últimos anos. Com certeza. Vanessa, foi um prazer te rever, foi um prazer falar com você. A Deep Legal é uma grande parceira do Buscajur e eu espero te encontrar de novo para a gente poder falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais nas funcionalidades do Deep Legal. Muitíssimo obrigada e até mais. Tchauzinho. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.